Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Hoje o pessoal, às vezes, tem uma ou outra pessoa, né, que diz assim, olha, vocês deveriam fazer ao vivo. É difícil para a gente fazer ao vivo, né? Domingo de manhã é um dia aí que a gente está com a família, mas hoje não estamos gravando na sexta de manhã, e sim na sexta, no iniciozinho da noite. Boa noite e bom dia, né? Boa noite porque é sexta e bom dia porque é domingo. Luciana, boa noite, bom Rocha, boa noite. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, a gente fez essa mudança, para ver o que acontecia na CPI. Né? E a gente viu muita confusão, muito bate-boca, mas está lá o cara. Eu fiquei muito impressionado. Olha, essa sessão vai se alongar, noite adentro, né? Vai ser muito longa, né? E a gente vai gravar sem ter visto tudo. Mas o que vocês acham? Acho que é evidente aí, né? Um escândalo de corrupção. O deputado ele disse o seguinte, ele disse que depois que ele fez a denúncia para Bolsonaro, nunca mais Bolsonaro o recebeu e nem o atendeu por telefone. Eu acho que isso é revelador, hein? Olha, eu não acho que isso vai mexer demais com o que já está, com a situação que já está posta. Né? Bolsonaro foi avisado, né? O deputado falou que avisou e não tem razões para crer que o deputado não esteja falando a verdade. O Bolsonaro também confirma o contato com o deputado, né? De modo que a questão é saber caracterizar e caminhar no rumo de caracterizar um crime de prevaricação do presidente da República. Porque tomar conhecimento de um fato desse e não mandar instaurar um procedimento, né? Mandar para o ministro da Saúde, por que não mandou para a Polícia Federal? Rocha, como é que o direito define esse prevaricação? Prevaricar é você se omitir de praticar um ato que você tem o dever de praticar. Tá? Que é o quê? Um servidor público, que vai do presidente da República até o mais simplório, na base da pirâmide, toma conhecimento de um crime e não toma providência. Então, aí há prevaricação. Nesse caso, ele foi avisado pelo deputado, e aí está agora tentando encontrar um jeito de explicar o fato de não ter tomado providência. Deixa eu fazer um parênteses sacana com o Eustáquio. Eustáquio prevarica toda vez que vê os dados que mostram a melhoria do mundo e nega... Eu vou entrar com um processo contra esse cara. Esse cara está me difamando. Isso é prevaricação. Olha aqui. Isso, se você não está... Ele está te difamando, está te acusando de cometer crime. Pois é, que absurdo. O Rocha, mas o seguinte, você viu que o Bolsonaro... Só te contar uma coisa, espera aí. O Alberto fez uma live hoje, muito boa. Eu gostei demais lá com o Breno. Aí, no final, o Breno falou assim, fale um livro que você goste, que você tem entusiasmo para a gente levar para a nossa plateia. Sabe qual o livro que ele falou? Colapso! Colapso! Eu falei assim, o cara virou pessimista mesmo. Mas lá tem o caso do Japão, que não entrou em colapso recentemente, foi lá atrás, mudou. O livro é brilhante. Olha aqui, ele está me acusando porque ele cometeu um ato falho hoje, fundamental. Então, ele já quer partir para o ataque, porque ele sabia que eu ia partir para o ataque. Mas você cai em alguma também, Eustáquio? Esse livro, o Colapso, é do espanhol? Do Jared Diamond. Jared Diamond. Ah, sim. Tem um espanhol que escreveu. É grande, é bom pra caramba. O Rocha, agora, o que o Bolsonaro já disse? Obviamente tem lá a foto, o Bolsonaro disse, encontrei com ele, mas ele não me falou nada. Você viu que o Bolsonaro já deu essa declaração?
Mas aí a complicação, porque o outro fala que ele pediu para o Pazuello ver, né? Vocês estão jogando no colo do Pazuello. O problema é no colo do Pazuello. O Pazuello até agora não falou nada, desapareceu. Não, lembra que quando o Pazuello saiu, foi mencionado hoje na sessão da CPI, quando o Pazuello saiu, ele disse: eu não aceitei pichulé. Você se lembra disso aí? Foi. E que aí perguntaram, mas quem foi? O Pazuello, olha, o Pazuello, quando saiu, deu uma entrevista que eu mesmo fiquei espantado. Ele disse que tinha pressões, que ele saiu porque não cedeu a pressões. Ele só não deu os nomes, mas as pressões eram por coisa de corrupção. Pazuello fez esse serviço. Esse não foi um desserviço, digamos assim. Né? É o seguinte, a pergunta que fica, porque os depoimentos vão terminar hoje, e parece que eles conversaram no privado, como o caso do Witzel. O Witzel ficou de voltar para falar no privado algumas coisas que ele disse que sabe. Hoje é a mesma coisa. A questão é o seguinte: eu tenho a impressão, depois que eu vi a pesquisa de ontem, daquele instituto, que foi publicado ontem, depois que eu vi aquela pesquisa, a conclusão que eu chego é o seguinte: aí rememorei, nós temos um grupo de WhatsApp de amigos aqui, e fizemos uma aposta quando começou a pandemia. E o pessoal dizia assim: na hora que der 1.000 mortes por dia, o Bolsonaro cai. Aí chegou em 500, ninguém falou nada. Chegou em 800, ninguém falou nada. Deu 1.000, ninguém falou nada. 1.500, 2.000, quase 3.000, e ninguém falou nada. Deu 4.000. 4.000 e ninguém falou nada. Então é o seguinte, e agora vem a CPI mostrando tudo que mostrou. Até agora, tudo que a CPI mostrou até agora é para deixar qualquer um ruborizado. Né? Mas aí faz uma pesquisa e o Bolsonaro tem 23%. Né? Tem 30% de ótimo e bom. Então é o seguinte, eu não acho que qualquer coisa que acontecer nessa CPI vá abalar esse núcleo duro dele. Eu não acredito mais nisso. Sabe? De que se provarem qualquer coisa ruim aí, mesmo assim essa gente vai ficar com ele. Mas, Rocha, esse escândalo da Covaxin não tem o potencial para derrubar o Bolsonaro? Para derrubar o Bolsonaro, tem que tirar o centrão dele. Se você não tirar o centrão dele, você não derruba. Não adianta. Mas o que eu achei dos depoimentos, dos dois depoimentos hoje? Eu achei, primeiro, o irmão, que era mais porque eles têm um nome parecido, às vezes me confundo. O irmão que é o servidor da saúde, né? Muito cansado, muito introvertido, né? Não respondia muito, não se alongava muito nas perguntas, era muito pontual e às vezes até ficava aquém do que se esperava. E o Luiz, que é o deputado, né, de uma maneira, com uma preocupação muito grande de dizer que ele primeiro tentou alertar o presidente, né, e que ele se empenhou fortemente, ou seja, meio se defendendo um pouco das críticas que ele vem levando das redes bolsonaristas. Ele já entrou muito incomodado com isso, né? Então ele ficava o tempo todo querendo mostrar que a primeira tentativa foi de comunicar o presidente a respeito daquilo. E, inclusive, isso que o Alberto falou, essa coisa que ele diz, olha, lá pela Santos o presidente parou de falar comigo, então eu já não conseguia sequer mais ajudar, se eu quisesse ajudar, eu já não conseguia mais, porque ele não falou mais. Então, eu acho que teve eu não sei se clareou muita coisa. Eles tentaram mostrar lá uma cronologia que eu acho que ajuda, né? Porque mostrou um ato atrás do outro, embora o senador Marco, como é que chama mesmo? Marcos Rogério. Marcos Rogério fez o que ele sempre faz, de querer fazer confusão com as datas, né? Foi muito interrompido e eu achei bom que ele tivesse sido interrompido, porque tem uma lógica de interrompê-lo, porque tudo que se faz ali vira vídeo para circular em WhatsApp nas redes. Então, se deixa que ele conclua o raciocínio inteiro, sem nenhuma interrupção, aquilo vira um bloco inteiro nas redes, como se fosse uma defesa, uma verdade que ele está colocando. Então,
lamentavelmente, às vezes é positivo que se faça isso para que se evite esse tipo de coisa. Mas, assim, até agora não surgiu, assim, muito essa coisa dos nomes, né? Quem fazia a pressão? A mando de quem fazia a pressão? Então, isso ainda precisa ser clareado, né? Agora, você me perguntou a questão do impeachment. Mais uma pergunta. Impeachment é o seguinte... Mas só mais uma pergunta. O fato de não ter desembolsado dinheiro, isso aí alivia tudo ou não? Não. Acho que não. Não, porque é o seguinte, assim, o crime foi assinado o contrato. Então, foi consumado, o contrato foi assinado. Foi empenhado também, né? E foi empenhado. Exatamente. Aliás, você não pode assinar o contrato se você não tiver o dinheiro empenhado. Certo? É proibido, é vedado legalmente que você assine um contrato sem ter a previsão orçamentária específica, tá, para aquele contrato. Então, por isso que o contrato foi assinado, porque tinha a previsão orçamentária bloqueada para cobrir a despesa contratual. Então, o contrato foi assinado, a coisa foi consumada, entendeu? Do ponto de vista do crime de improbidade, tá? Não precisa de mais nada, entendeu? Só precisa chegar e mostrar que, de alguma maneira, o presidente participou disso. E tem coisas muito estranhas, né? O presidente, eu estava ouvindo no começo, uma senadora falou assim, espera um pouquinho, eu acho muito estranho esse negócio de um funcionário, um alto funcionário do Ministério da Saúde ficar recebendo telefonema de uma empresa sobre um contrato de bilhões, né? Aí eu falei, bom, se ela está achando estranho um funcionário receber o telefone, imagine o presidente da República ligar para a empresa, né, para tratar dos interesses da empresa, pedir pela empresa, né? Então, a coisa, assim, do ponto de vista jurídico, está encaminhado, né? Agora, impeachment, como o Ulisses Guimarães tinha uma frase lapidar, não sei se era ele ou era o Tancredo, acho que era o Ulisses, que ele dizia o seguinte, primeiro você decide tudo, depois você convoca a reunião. O Tancredo falava isso. Eu acho que era o Tancredo. Você não convoca a reunião se não tiver tudo decidido, certo? Impeachment é isso, entendeu? Ou você tem o impeachment... O antagonista hoje, Rocha, deu falando que o Centrão está abandonando o barco. Mas você leu aquela nota, Eustáquio? Pô, a nota é um papo furado tremendo. Você inventa da sua cabeça e escreve aquilo ali, porra, entendeu? Eles não vão abandonar o Bolsonaro enquanto eles não consumarem o orçamento de 2022, que é onde eles vão pôr a verba que eles vão usar em 2022. Para a eleição. Certo? Enquanto não acontecer isso, eu não acredito. Então o impeachment só sai em 2022, você vê. Assim, eu fico dizendo para você o seguinte, eu vou te falar um negócio aqui, não tem ou se tiver, dá para contar nos dedos de uma mão, parlamentar, senador ou deputado federal, que faça campanha contra o Lula no Nordeste. O Ciro Nogueira está aí na tropa de choque. O Ciro Nogueira está na tropa de choque, certo? Duvido que o Ciro Nogueira faça campanha contra o Bolsonaro no estado dele. Não contra o Lula no estado dele, não faz, certo? Então, e eles estão na base do Bolsonaro. Eles sabem que eles não podem bater no Lula lá no Nordeste, e ninguém vai fazer isso, mas eles estão na base do Bolsonaro. Então, eles estão convivendo com isso bem, sem problema nenhum, e vão continuar. Eles vão montar o orçamento do ano que vem, separar a grana, porque eles nunca viram tanto dinheiro na vida deles, e vão fazer o jogo. Então, o Alberto, hoje, na live lá com o Breno, o Alberto falou que existe uma avenida aí no centro que o Lula pode desfilar como o Hitler desfilou lá no Campos-Élysées, né? Você acha que todo esse centrão depois... Peraí, eu não falei de Hitler, hein? Eu só falei o seguinte... porra! Não, eu estou dizendo que tem uma avenida igual... Eu falei que era tão larga quanto o Champs-Élysées, só isso. E falei presidente Vargas também, que se inspira no Champs-Élysées. Agora eu vou tirar sarro de você, né, Roberto? Tem que tirar sarro. Mas a questão é a seguinte, você acha que o Centrão vai pegar esse dinheiro todo do Bolsonaro e depois vai pular no barco do Lula?
Eu não tenho a menor dúvida, mas a menor sombra de dúvida, que em 2022 esses caras vão estar fazendo campanha para o Lula. Se formalmente eles vão estar com o Bolsonaro ou não, eu não sei te dizer. Certo? Mas eu te digo com certeza que eles vão estar fazendo campanha para o Lula. O cara vai chegar para pedir voto para o eleitor e falar assim, não, mas eu vou votar no Lula. Não tem problema, vota no Lula, mas vota para mim, para deputado federal, para senador. Você acha isso também, Alberto? Olha, eu vi agora nessa sessão, né, de hoje aí, desses irmãos Miranda, né, que o senador Ciro Nogueira, pelo menos até a hora que a gente assistiu, né, aqui, estava quietinho, caladinho. O Fernando Bezerra não, hein? Eu não sei se o Fernando Bezerra está no meio do mandato, se foi eleito na última, né? O Ciro Nogueira, não, está no final do mandato, ele tem que escolher. Ou renova o mandato dele, ou vai para governador, estava quietinho. Marcos Rogério é outra coisa, ele vem de um estado muito conservador. Outro dia, não sei qual foi o jornal que fez uma matéria que pegou esses senadores governistas da CPI e mostrou o quanto de orçamento está sendo liberado para eles. Eles estão ricaços, né? Cada defesa daquela ali é muito bem paga, entendeu? Porque ou vai por aí, ou eles estão com opinião pública contra eles, mesmo no estado como Rondônia, que é o caso do senador Marcos Rogério, né, que ele fala com aquela voz impostada de locutor esportivo, mesmo no estado como aquele, ele está esticando muito a corda do conservadorismo nessas reuniões da CPI. Então, esses caras precisam de muito recurso de campanha. Né? O desempenho hoje do Fernando Bezerra, né, foi muito bom, ele ficou vermelho, já está circulando na internet, a cara toda vermelha, né? E o Marcos Rogério também. O Ciro Nogueira, ele vai falar em algum momento, etc., mas eu acho que ele está mais intimidado pela situação, né? E tem mais isso que o Rocha mencionou, saiu a pesquisa. A pesquisa, olha, falta tempo, a situação de Bolsonaro pode melhorar, tende a melhorar, mas a distância é muito grande, a gordura de Lula é muito grande. Né? E os políticos olham para aquilo e dizem, opa, peraí, eu tenho que ter cuidado com o que eu faço aqui. O grau de pragmatismo deles é um negócio assim inacreditável. Exato. É inacreditável o pragmatismo desses caras. Eu vou falar para você que eu convivi muito com era presidente do PTB, o Zé Carlos Martinez. Ele foi um dos comandantes, precursores, um dos fundadores da candidatura do Collor, em 89, né? Não aceitou ir para o Ministério do Collor. O Collor ofereceu para ele a agricultura, ele não quis, porque ele queria ser governador do Paraná, veio para o Paraná e se candidatou e perdeu para o Requião. Perdeu ali por um pescoço. Passa o tempo, né? O Zé era da Arena, do PDS, foi para o PTB, e em 2002 o Zé virou base do Lula. Apoiou o Lula na eleição presidencial, levou o PTB para apoiar o Lula, certo? Aí eu falei, mas, ô Zé, como é que você vai fazer isso? O pessoal aqui do PTB do Paraná não vai fazer campanha para o Lula. Isso não tem problema, isso a gente vê depois, entendeu? A gente resolve depois. Então, o nível de pragmatismo é muito grande, né? Certo? Você não acha isso nos partidos de esquerda, mas nesses outros partidos funciona assim. Então, enquanto tiver perspectiva de você ter verba orçamentária para você decidir o destino dela e resolver, eles vão ficar com o Bolsonaro. E te digo mais, 1 ano e meio antes da eleição é muito tempo para eles. Sim, muito tempo. Esses caras viram no 6º mês para ir em direção à eleição, eles viram. Certo? Eles vão estar virando lá em março, abril, eles viram. Entendeu? Aí já está tudo resolvido, a questão orçamentária, a verba já está toda espalhada e acabou. Certo? E o jogo é jogado. É assim que funciona. Isso aí, esse pragmatismo, tem uma frase que eu acho ótima, que me lembra muito a eleição que Jacques Wagner ganhou pela primeira vez na Bahia. Ele estava, até uma semana antes, o candidato do carlismo, que era o Borges, como é que ele chamava? Agora eu me esqueci como ele chamava. Borges. Isso. Até uma semana antes ele estava na frente
E a eleição é virada na última semana, né, para o Jacques Wagner. E aí tinha uma brincadeira. Aí eu lembro que eu dei aula na semana anterior e na semana posterior em Salvador. Aí eu perguntei para o professor, mas o que aconteceu? Aí eles brincavam assim comigo, professora, você já ouviu a fala assim, olha, aqui na Bahia é assim, na Assembleia Legislativa, não me chama não que eu vou. Né? É essa a ideia, se o governo está para ganhar, não me chama não que eu vou, pô, é só... Essa é boa. Muito boa essa. Vitor Nunes Leal, coronelismo, inchado e voto. O velho e bom governismo brasileiro. É assim que funciona. Então, isso, por causa disso, é que os partidos são como são no Brasil e na quantidade que tem. Né? Por isso que essa batalha toda, para conseguir concretizar desde 88, a gente está tentando concretizar a cláusula de barreira e não consegue, por causa disso. Né? Faz o favor, Rocha, de não levantar esse tema, porque você está do lado errado do balcão. Esse tema do número de partidos, você faça o favor de não levantar. A gente não existe aqui, porra. Não, vamos mudar de perspectiva, então. Sair desse centrão, sair dos políticos, tá? Vamos lá para a população. Né? As coisas só pioraram. Né? Nós estamos aí na terceira onda. Essa semana bateu o recorde de número de casos, 115 mil casos. Né? O nível de morte está em torno de 2 mil, mesmo com a vacinação. Uma coisa que é grave, que rejuvenesceu, né? Hoje está morrendo mais gente com menos de 60 anos do que com mais de 60 anos. Nós temos uma crise hídrica, nós temos uma crise energética, nós vamos ter seca, queda na produção agrícola, aumento da fome, tá? E uma mobilização aí já convocada para o dia 24. Né? Então, assim, esse é outro mundo, que é diferente desse aí do Centrão, dos acordos, etc. E esse mundo, o que eu sempre falo é o seguinte, toda grande crise no Brasil derrubou o governo. Derrubou o governo Figueiredo, derrubou o Sarney, que elegeu o Collor, que era contra ele, derrubou o Collor, derrubou o Fernando Henrique no segundo mandato, derrubou a Dilma, e eu não sei por que não vai derrubar o... Não. Você está correto, Eustáquio, só que você está colocando como possibilidade derrubar ou antes da eleição ou pela eleição. Na hora que você citou todos eles, então ele pode ir embora pela eleição, né? Não, claro. Não, gente, eu acho que está derrubando. Mas, assim, a gente não pode descartar o protagonismo das ruas. Mas está enfraquecendo, Eustáquio. Quando você tem um aumento de avaliação ruim e péssimo de 39 para 49, em poucos meses, tudo isso refletindo na avaliação de governo. Quando você tem um aumento da intenção de voto no adversário, no principal adversário, repercutindo na intenção de voto. Então, assim... Vocês vão lembrar que eu falei aqui há vários programas atrás que o Murilo, da Paraná Pesquisa, tinha me dito que o Bolsonaro, lá atrás, bem atrás, o Bolsonaro estava com um problema. Ele falou... Ele disse, você pode olhar, a intenção de voto dele está ali consolidada, está encaixotada ali em torno dos 30%. Pode descer mais, pode subir um pouquinho mais, depende de alguns fatores, né? Mas está ali, consolidada. O problema do Bolsonaro é que o regular está migrando muito forte para o péssimo e para o ruim. A cada pesquisa que você faz, você vê migrando, certo? Uma quantidade grande de regular, o bom e o ótimo está ali, né? Mas o regular está indo embora e ele não volta mais. E nessa pesquisa de ontem, por exemplo, já passou de 60%. Né? Então, esse fator, o Alberto sabe muito bem disso, a Luciana também, mais do que eu, que atinge um certo ponto de rejeição que é impossível o sujeito ser eleito com aquela rejeição. A partir de um certo ponto não tem como. Né? Aí é o seguinte, a gente entra numa discussão, eu ouço muito os comentaristas e tal,
falando, e você tem duas coisas que é muito recorrente. Desde que o Lula veio preso para Curitiba, tem duas coisas que o cara vai falar mal do Bolsonaro, aí primeiro ele fala mal do PT. É assim, impressionante. O sujeito vai falar mal do Bolsonaro, mas antes de falar mal do Bolsonaro, ele fala mal do PT. Né? Parece que é um argumento de autoridade isso. O sujeito, para poder falar mal do Bolsonaro, ele tem que primeiro falar mal do PT. E a outra questão que nós estamos vendo é o seguinte: as pessoas elas estão de fato mudando. Aqui em Curitiba a gente sente isso, certo? Quando você começa a se deparar com esse tipo de situação de gente que votou no Bolsonaro, certo? Senhor de 70, 65 anos, senhora de 65, 70 anos, fala assim: olha, eu votei nele, mas eu estou profundamente arrependido. Se você ouvir isso de uma senhora curitibana, de um senhor curitibano, rapaz, que a coisa está pegando, entendeu? Então, o que está ficando com ele... Deixa eu só pegar o gancho disso que você falou. Essa pessoa que falou isso, o que o Lula tem de fazer para conseguir o voto dessa pessoa? Porque esse é o desafio. Essa é a pergunta. Eu até, essa semana, mandei uma mensagem para o Murilo, falei: Murilo, o ponto da pesquisa é esse aqui, ó. Tem que identificar, certo, o que o Lula tem que fazer. Parece, o Lula tem um feeling que é uma loucura, né? Ele já tá, esse movimento dele em relação ao centro, né, já é olhando isso. Ele já está sabendo que algumas dessas pessoas, uma quantidade razoável dessas pessoas, votou nele em 2002, em 2006, votou na Dilma em 2010, em 2014. Então, a pessoa pode voltar a votar novamente. Então, o que tem que ser feito para que a pessoa volte a votar? Né? Um fato, Luciana e Alberto, para mim, o antipetismo voltou ao patamar histórico, que é aquele antipetismo que existia em 89, existiu em 94, existiu em 98, existiu em 2002, existiu em 2006, 2010 e 2014, que é 30%, em torno de 30% não vota no PT nem sob tortura. Essa coisa do PT é curioso, né? Porque o PT meio organiza, a impressão que a gente tem é que o PT organiza o jogo, pelo menos no eleitorado, do partidarismo, né? Então, você tem... Porque se você pegar... Isso que você está colocando é curioso, eu não sei os números de agora, eu teria que ver os números de agora do antipetismo. Mas eu me lembro, por exemplo, que em 2006, por ocasião, logo depois das denúncias do Mensalão, o PT, ele dá uma caída significativa da identidade partidária com o PT, dá uma caída significativa. Em 2010, ela volta ao patamar inicial, já com um perfil muito diferente, porque aí ele já volta com um perfil muito mais popular, o petismo já volta com um perfil muito mais popular, fruto daquele governo do Lula. Depois você tem uma rejeição muito forte, mas outro partido não ganha. Isso é curioso. Quando o PT baixa a rejeição, você tem uma alta rejeição do PT, não tem nenhum outro partido que apareça para canalizar essa rejeição. Aí fica em stand-by, fica ali meio esperando a situação mudar e volta, pode voltar até meio com uma nova configuração, mas acaba voltando para o PT. Eu não sei a situação agora, mas eu acredito também, pelos números das pesquisas, que talvez esteja caindo o antipetismo. A outra coisa é o seguinte, é o sujeito falar, eu ouço agora direto, o sujeito falar assim, tem a Felipe não sei o quê, na Band News, no final de tarde, né, esses caras, como o nosso amigo Rinaldo Azevedo falou assim: não, comigo não tem negócio, eu só falo a verdade, eu falo mesmo, eu critico, não sei o que e tal. Então, a gente já fica se prevenindo quando vai falar mal de alguém para falar mal do outro, para dizer que ele está no meio, certo? E aí é o seguinte, teve um artigo que eu li hoje, que até coloquei no meu Twitter, o sujeito falando o seguinte: a pessoa que fica se dizendo de centro, certo? Na verdade, e dizendo que o Lula é extremo, né, que o Bolsonaro é extremo, na verdade o extremo é ela, entendeu? Porque quem vai decidir a eleição é o povo, né? Não é essa conversa de
centro, esquerda, direita, não é isso. O povo é que vai decidir. O povo não vota na esquerda, não vota na direita. Se o povo votasse na esquerda, o PT estava ganhando em 2018. Né? Então, o que acontece é o seguinte, esses caras eles ficam falando, idealizando, assim, pensando que o mundo pode ser como eles acham que deve ser, né? Tem que combinar com o povo, né? Tem que combinar com o povo, senão não funciona. Eu vejo esse negócio do centro, é o seguinte, por exemplo, tem gente que é muito a favor do Estado, então ele se define mais de esquerda. Tem gente que é muito a favor do mercado e aí se define mais de direita. E tem gente que quer combinar o Estado com o mercado. Aí o cara fala que é de centro, entendeu? Eles agora dizem o seguinte, que o PT, o Lula e o PT não querem o impeachment. Eles querem deixar o Bolsonaro para ganhar a eleição em 2022. Você vem e fala um negócio desse, eu fico olhando, ele está com a cabeça onde? Se o PT assinou o pedido de impeachment, o PT frequentemente está querendo fazer o impeachment, declaração do Lula, declaração da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, assinaram os pedidos de impeachment. Então, assim, não vai ter impeachment por culpa do PT? Então é o seguinte, aí a culpa não é do Centrão, a culpa é do PT. Você fala isso... um negócio que não dá, né? Você fala isso, me ocorre o seguinte, eu nunca vi ninguém do PSDB defendendo impeachment, né? Nunca vi. E impeachment é o seguinte, você não, assim, Felipe Moura Brasil, estava ouvindo ele no carro, eu acho que antes de ontem, ele dizendo, não, o PT não quer fazer o impeachment, o Lula não quer. Mas como que não quer? Certo? O problema do impeachment é o seguinte, você só faz impeachment se você tiver número. Os democratas forçaram o impeachment do Trump, fizeram 2 impeachments do Trump. O primeiro impeachment eles fizeram e perderam, foi barrado. Aconteceu o quê? Um fortalecimento imenso do Trump. O Trump saiu do processo de impeachment muito mais forte do que ele entrou. Então, assim, quando você faz um impeachment, você não tem condição de abater a presa, você vai ter ela muito mais forte depois, entendeu? A consequência política é essa. E essa gente não entende, eu não consigo entender como eles não compreendem isso. Não dá para fazer impeachment se você não tem número, porque o cara vai sair de lá mais forte do que ele entrou. Mas você só vai saber se tem número dependendo do jogo político. Se o pessoal for para a rua, se você consegue uma denúncia de corrupção, se você consegue uma prova material. Então, assim, não dá para você falar que não vai ter impeachment. Não. No segundo semestre, a coisa pode degringolar tanto que o impeachment via viável. Aliás, é o seguinte, o Dória, do PSDB, respondendo ao Alberto, o Dória, eu acho que já falou de impeachment. Olha, mas você tem até dúvida, não tem nem... Talvez tenha falado uma frasezinha aqui e acolá já faz tempo, tanto é que a gente fica na dúvida se ele falou ou não, entendeu, Taquinho? Sei lá, falou mesmo, o PSDB falou. Eu não estou dizendo que não vai ter impeachment, não estou dizendo isso. Estou dizendo que hoje, se você fizer um impeachment, você não perde. E votar perde. Não, você não pode fazer isso. Depende do povo na rua. A pergunta que eu vou falar para você é o seguinte, qual a consequência de você colocar o impeachment para votar e perder no plenário da Câmara? Como seria o dia seguinte? Luciana, Alberto. Então, deixa eu só dizer uma coisa, vou responder essa, só vou falar uma outra primeiro. Eu acho que o Dória pode até ter falado sim, porque eu acho que o Dória é um dos que mais se posiciona no PSDB, porque o PSDB enquanto conjunto está totalmente sem posicionamento nesse jogo há muito tempo. Você não sabe qual que é o posicionamento do PSDB enquanto conjunto? Para nada, para falar a verdade. Está em cima do muro. Exatamente. Então, o Dória até tem um posicionamento mais agressivo contra o Bolsonaro e tudo, mas é uma atitude meio isolada, não é do conjunto. Agora, o Rocha, eu acho que para colocar o impeachment para votação, você tem que ter 4 condições, né? A gente já conversou uma vez a respeito disso, 4 condições de acordo com a literatura. Você tem que ter mobilização de rua e esses resultados que a gente está vendo aí de pesquisa de opinião. A gente tem que ter crise econômica.
né? E a crise econômica agora só vai aumentar mais. Se tiver crise hídrica, a energia aumentar, vai ficar ainda pior. É preciso ter queda do escudo, envolvimento em corrupção, envolvimento de denúncia do partido do presidente em corrupção. Pode ser que as circunstâncias estejam cada dia mais se moldando para isso. Mas, mais importante, o presidente não pode ter escudo parlamentar. Se o presidente tiver escudo, e é isso que nós estamos falando aqui desde o início, o centrão, por hora, é o escudo parlamentar do presidente. Se ele deixar de tirar, se ele tirar isso, e tanto é que o Bolsonaro sabe, não foi à toa que ele se blindou, né, e está pagando caro por isso, e continua. Então, só vai acontecer, ninguém vai colocar, o próprio Arthur Lira já disse, ele não vai colocar para perder, né? Ou seja, ele só vai colocar se de fato houver uma pressão sobrenatural sobre ele, porque ele também não quer, porque ele faz parte desse centrão, faz parte desse acordo. Então, eu não consigo sequer imaginar uma situação que vai ter uma votação e o presidente e não vai ter o impeachment. Eu acho que essa situação só entra quando de fato tem umas condições muito firmes para isso. Né? E vamos lembrar do seguinte, né? O impeachment do Collor foi diferente do impeachment da Dilma. No impeachment do Collor, o vice saiu e foi embora para casa. E não se meteu, não assumiu compromisso com ninguém. Vocês fazem o que vocês quiserem. No dia que o cara caiu e eu assumi, eu vou conversar com vocês. E o Itamar Franco. Né? O vice da Dilma conspirou contra ela. Certo? Ele conspirou, ele se entendeu com o outro lado. Né? Porque aí eu estou falando isso por quê? Porque pressupõe que o Mourão converse com o Centrão para dizer para o Centrão, olha, fiquem tranquilos que eu vou segurar a bronca de vocês, eu não vou estragar, não vou meter a colher no mingau de vocês. Pronto. Agora, para fazer isso, eu hoje não consigo enxergar as condições. Luciana, só tem uma coisa aí que eu não concordo muito com você, da coisa da crise econômica. Não é que não tem uma crise econômica, tem. Mas você viu que, né, o crescimento do primeiro TRI foi importante, foi 1,2%. Quer dizer, então, o que se vislumbra aí, por exemplo, por conta, né, cálculos estatísticos, economistas fazem isso, é muito simples. O crescimento foi 1,2%. Se for zero, todos os trimestres daqui até o final do ano, o crescimento do ano vai ser em torno de 5 pontos. Se o segundo TRI for levemente positivo, o crescimento ao final do ano vai ser em torno de 6%. Então, vai ter uma sensação de melhora. Quer dizer, eu não estou negando o que você falou, de que não tem a crise, tem uma crise, mas a gente está meio que saindo dela. Não é saindo para uma situação de bonança, não é isso, mas saindo... Alberto, agora... Você discordou da Luciana e eu vou discordar de você. Então, se eu discordei da Luciana, você discorda de mim, de quem discorda. Como é transitivo, você concorda com a Luciana. Mas é o seguinte, eu acho o seguinte, esse crescimento do PIB aí, o Banco Central está projetando 5%, igual você falou, para esse ano. Agora, isso se deve muito a aumento das exportações, melhora dos termos de intercâmbio, a política externa brasileira, mas não reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. Tá? Então, assim, o mercado de trabalho, por exemplo, o primeiro trimestre que você falou, né, teve um crescimento expressivo aí para a situação atual, né, e o desemprego e o subemprego bateram recorde. Né? Então é o seguinte, um crescimento de 5%, sem gerar emprego, sem gerar renda, né, e sem gerar melhora para a população, ele, sabe assim, eu acho que vai pesar pouco para sustentar o governo do jeito que está. Então, assim, eu concordo com a Luciana, para assim, tem uma crise econômica, não em termos dessa coisa do Banco Central, mas para a sociedade como um todo, a crise está aí. Agora, você tem que fazer o link disso com a questão do impeachment. Tá? Quando o Alberto fala que vai ter crescimento de 5%, 6%, ele está dizendo o seguinte, o pessoal do andar de cima vai estar contemplado. Ou seja, o pessoal que decide impeachment vai estar completado. Porque os deputados vão ouvir o quê? Uma parcela vai ouvir as ruas, manifestações, que foi o que a Luciana falou, mas
a parcela mais significativa do Congresso, que é de proprietário, fazendeiro, gente, entendeu? Que não tem nada a ver com trabalhador, não tem nada a ver com esse mundo que você está se referindo aí, mas tem com o mercado, tem com o agronegócio. Esses caras, se eles estiverem satisfeitos, pode esquecer, eles não se mexem. Então, o que o Alberto está falando é o seguinte, essa parte da economia que ele fala que vai melhorar, ela vai impactar o impeachment, porque ela ajuda a sustentar assim, o cara fala o seguinte, o cara não gosta do Bolsonaro, mas gosta do Guedes. Então eu vou fazer o seguinte, eu concordo com a Luciana e com o Alberto. Bom. Tá, então deixa eu só falar uma coisa, porque assim, não é contraditório, na verdade, porque você tem esse crescimento, mas é isso que nós estamos falando, saiu o resultado agora de uma forte concentração, de um aumento da concentração de riqueza no ano passado, então Sim. Você tem assim, um crescimento, mas é um crescimento que não está distribuindo riqueza, né? E aí volta, está todo mundo rumando para o mesmo caminho, porque aí também concordando com o Rocha, então concordando com todo mundo, concordando com o Rocha, isso repercute no tal do escudo parlamentar, porque aí você vai ter a bancada ruralista, que inclusive o Commodities está batendo recorde e tudo, e está deixando muito satisfeito. A única coisa, assim, aí eu vou discordar também de uma coisa que é para discordar, a questão eu acho que o agronegócio até gera emprego, o Rocha, eu acho que ele gera para um país aí, ele gera um emprego porque é emprego secundário e tudo mais, então tem a ver um pouco, mas ao mesmo tempo que você tem nessas regiões uma economia muito forte, muito pujante, né? Você pega aí a região do Paraná, de Toledo, Cascavel, isso aí não tem crise econômica, lá você consegue emprego no mínimo de 2 salários mínimos, que é o meio contrário das grandes cidades do Brasil, que passa uma realidade do setor de serviços totalmente diferente, né? Então, assim... Ô, Luciana, mas tem uma coisa que está passando despercebido, tá? Se tem concentração de renda, significa que quem está melhor na pirâmide social continua melhorando, está melhor, que é o voto de Bolsonaro. Não é só, né, quem está conectado com os deputados, mas é a base de apoio de Bolsonaro. Então, a base de apoio de Bolsonaro sofre menos com tudo isso que está acontecendo. Quem é que está sofrendo mais? A base de apoio da oposição, do PT. A base de apoio do Bolsonaro são os ricos e são os que pensam que são ricos. Não, mas tem uma classe média, o Rocha, uma classe média alta das capitais brasileiras, etc. Esse pessoal não está sentindo a crise o tanto quanto o povo. E esse povo vota na esquerda, vota em Lula. Então não é por acaso que Lula apareça com 50% nas pesquisas aí, entendeu? Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é saber a opinião de vocês. O Ciro Gomes e o Lula, os dois soltaram um vídeo essa semana falando de religião, né? O que vocês viram os vídeos? O que vocês acham desses vídeos? O vídeo do Ciro Gomes falando de religião, isso aí é o cão na casa do terço, rapaz, entendeu? Não, o cão na casa do terço, ninguém vai acreditar nisso. Ele pegou a Bíblia, a Bíblia numa mão, pegou a Constituição na outra mão e falou assim, esses 2 livros aqui não são incompatíveis, né? Nós temos um Estado laico e temos de levar esses 2 livros aqui dentro de uma laicidade, não sei o quê. O discurso dele foi por aí. Ele podia ter pego o seguinte, assim, esses 2 livros não são incompatíveis, aí podia ter aparecido a imagem do plenário do Supremo, com um crucifixo lá no alto, inclusive acima dos símbolos da República, que seria né? Mas eu vi o Rocha, o Eustáquio, eu vi o vídeo, você perguntou se eu vi, eu vi, achei a linguagem difícil, primeiro eu achei a linguagem difícil, mas você viu os dois ou só os dois ou do Ciro só? Eu vi só do Ciro. Agora, você via que o letreiro era todo muito direcionado para o público evangélico, né? Eu achei até que o texto era difícil, mas ele colocava as palavras-chave para um discurso absolutamente elaborado para o público evangélico. Eu não sei, só que eu acho que ele jogou tudo para água abaixo na hora que ele falou assim das liberdades individuais, que ele ia defender as liberdades individuais, porque aí ele anulou tudo que ele falou. Daqui a pouco ele vai falar de... Ele tentou falar em laicidade, ele defendeu a laicidade.
sinais. Mas e o do Lula? Você viu o discurso do Lula, o Rocha? Foi o Twitter, né? O Lula Não, que ele fala aquilo ali... Foi uma entrevista que ele deu pro aqui Santarém, não sei o quê. Assim, ó, você começa agora, a se deparar com pastores, esse pessoal da igreja, os dirigentes da igreja, né, pedindo encontro com o Lula. Onde o Lula for agora, vai para o Nordeste daqui a pouco. Ele vai fazer encontro com pastor, com apóstolo da igreja evangélica. Ele vai provocar isso. E tem, em todos os estados da federação, você vai ter um ou dois desse pessoal da igreja evangélica que vai se encontrar com Lula, que topa se encontrar com Lula. Tem, né? Inclusive aqui, quando ele estava preso, teve deles que estiveram em Curitiba visitando o Lula. Então o Lula tem essa relação, tem esse contato de muitos anos com eles, entendeu? E ele vai explorar isso. E aí não é um negócio superficial, né? Aí que eu digo, não é uma coisa criada por um marqueteiro. É que o Lula sempre fez isso a vida toda, né? Agora, o Ciro aparecer com essa coisa de a Bíblia e a Constituição, eu falei, isso aqui é o cão na casa do terço, não tem cabimento, entendeu? É um negócio falso, sabe? É melhor não fazer. Ô Rocha, mas assim, e a Igreja Católica? A impressão que eu tenho é que o discurso está voltando todo para os evangélicos e o pessoal está deixando a Igreja Católica de lado, que é a maior parte do eleitorado brasileiro. Mas é o seguinte, a relação do PT com a Igreja Católica, ela já foi. Não vou dizer que ela é centenária, porque o PT não tem 100 anos, mas ela é desde que o PT existe. A Igreja Católica ajudou a montar o PT. Sim, mas sim. Perdeu muito isso, não? Não. Perdeu nada. Continua. O pessoal da igreja que é vinculado historicamente ao PT continua. Não mudou nada, não. Até porque eles não têm outra alternativa. Não, mas a canção nova, os carismáticos, eles são contra o PT, completamente. São conservadores. Mas sempre foram. Alckmin, Opus Dei. Agora, falando de Ciro, né, eu vi uma peça do Twitter dele, que é a foto do Lula, do Bolsonaro e dele, né? Lula e Bolsonaro, a cabeça, assim, o topo da cabeça na mesma altura e o dele mais alto. Aí ele escreve assim, eu achei de uma criatividade fantástica, ele escreve assim, um é o passado, outro é o presente e outro é o futuro. Meu Deus, cara. Rapaz, aquilo ali é absolutamente hilariante, porra. A gente vai se divertir com o Ciro Gomes na campanha. Assim, agora, brincadeira da parte, ele está encolhendo, né? 7%, já teve muito mais. Possibilidade de um cenário de Ciro Gomes e Lula no segundo turno? Olha, eu falei isso desse artigo que eu me referi há pouco, o Alberto e a Luciana podem falar bem disso. Eu acho o seguinte, nós já falamos isso aqui, o Alberto lembra sempre isso. A Marina Silva, ela foi o referencial mais exuberante de voto que nós tivemos até agora da terceira via. Ela conseguiu, acho que na eleição de 2014, passar 20%. Em 2010, ela bateu nos 19%. Fora ela, nunca ninguém conseguiu esse desempenho. E ela não conseguiu ir para o segundo turno. Enquanto você tem dois caras na frente, tangenciando os 30%, né, de 25% a 30%, é impossível você ter um terceiro para atropelar e passar. Enquanto o Bolsonaro estiver aí com esse 23%, 24%, 25%, 26%, 27%, 28% dele, não tem como. Mas olha só, o Alberto hoje falou na lei de Pareto. De Pareto. Agora a questão é a seguinte, o Peru desmentiu essa lei, porque o Peru, todo mundo teve menos de 20%. Mas é uma lei, assim, você sabe, vai acontecer na maioria das vezes, não vai acontecer em todas, né, Eustáquio? Porra! É exceção, né? É exceção. Esse exemplo do Peru serve para confirmar a regra. Mas, Rocha, só lembrando essa coisa da Marina, que teve um a mais também. A Marina sobe dessa maneira depois da morte do Eduardo Campos com uma forte comoção, né? Sim. Não, mas ela já teve 19 na eleição anterior. Mas não passou de 20. Isso que eu estou falando. Você tem que passar de 20.
entendeu? Agora, nessa que eu estou falando, ela teve um momento que ela ganhava de Dilma, da Dilma no segundo turno. E ganhava do Aécio até o finalzinho. Até o finalzinho. O Aécio ultrapassou no sábado ali, foi no último momento. Agora, no Peru, o que aconteceu no Peru? Tinha um monte de candidato, né? Todos eles muito parecidos, né? Todo mundo acreditava que a candidata da esquerda, na reta final, ela conseguiria chegar, e ela, no final, foi atropelada, o presidente eleito passou dela, e foi. Mas em 89, no primeiro turno, nós tivemos uma cena parecida com essa do Peru. Tem um monte de candidato, né? E lá tinha Brizola, Mário Covas, Collor, Lula, tinha ali 4 ou 5 candidatos muito competitivos. Mas ficou bem concentrada no Lula e no Collor, né? Não, e no Brizola. Brizola, da 30. O Lula ganhou um pouquinho do Brizola. Bem pouco. Entendeu? Então aí é uma exceção à regra, porque o normal é 2 largarem e irem para frente e acabou o jogo. Turma, eu acho que tá bom. A gente está tentando fazer um pouco menos que 1 hora. Eu acho que está em torno disso hoje, hein? Agora, só para encerrar o seguinte, a semana para o Bolsonaro foi a semana muito ruim. São Bartolomeu, né? Meu Deus, como só ele apanhou feito cachorro sem dono essa semana, de para onde ele foi. Né? Mas ele bateu nas jornalistas, né? Agora, está acontecendo uma coisa interessante, né? Ele não controla a rua. A ABIN não controla a rua. Pode tentar fazer o ambiente mais protegido possível, mas tem limite. Então ele está sofrendo. Teve aquele grito lá, genocida, aquilo tudo está ficando muito ruim para ele. E a foto que ele tirou com a bandeira do Brasil, os caras lá segurando a bandeira do lado dele e fazendo assim. Certo? Os caras não estavam dando tiro para cima, estavam fazendo assim, que era o Lula. É um negócio terrível. A semana dele foi uma tragédia. Começou com as manifestações do domingo, né? E está terminando com esse negócio aí do Covaxin. Então, as manifestações de julho, vocês acham que vai empolgar? Eu acho que foi muito distante. Dado o que está acontecendo de Covaxin CPI, tem que ser logo, senão... Mas o problema é que a oposição tem que tomar cuidado para não fazer bobagem com isso, entendeu? Porque daqui a pouco tá todo mundo... O Lula não foi em nenhum, por quê? Porque ele não quer ser acusado de promover aglomeração, né, no meio da pandemia. Então, essas manifestações, ela tem muita juventude, né, e do jeito que está acontecendo, acho que está adequado. Eu me lembro que no período que o Lula estava preso aqui, um dia ele reclamou que as manifestações não estavam acontecendo, que era preciso ter manifestação. Né? Aí alguém falou, não, mas é difícil, não importa. O importante é ter a manifestação. Né? Você fala o seguinte, cidade pequena, manda reunir 15, 10 pessoas na praça e fazer barulho. Né? Então, se você fizer isso em 1000 municípios, você fez uma baita da manifestação. Se 10 pessoas se reunirem na praça em 1000 municípios, é gente para burro, é barulho, entendeu? Isso aconteceu no último domingo. Ainda que não tenha a quantidade de gente que você gostaria que tivesse, já aconteceu num número muito maior de municípios. Então, a tendência é você começar a ter manifestação, embora não tão exuberantes, mas numa quantidade maior de municípios. Então, a manifestação fica grande. É isso aí, né? Alguma coisa a mais, Eustáquio, Luciana? Não, só para falar dessa semana difícil, também do Ricardo Salles, da saída do Ricardo Salles, né? Verdade, sim. Também foi outro que era um ministro também muito próximo ideologicamente, da linha de frente ideológica, e que também saiu, né? Ele saiu correndo, né? Porque ele ia ser preso. Preso. Exatamente. Não significa que não será, hein? Tá tentando, tá na luta. É aquele negócio, quando você está em cima de uma árvore e alguém está mirando para você, tem que ficar pulando de galho em galho. Foi o que ele fez. Ou fazer como o Getúlio, né? Subir na árvore e ficar lá em cima até saber a hora de descer. Pessoal, valeu, hein? Um abraço. Bom dia para vocês, hein?